Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Sejam bem-vindos aí a mais uma partida da nossa playlist, as Top 10 da década de 2010. E aqui a gente tem uma partida jogada no ano de 2017 entre o leão armênio Levon Aronian e o campeão mundial Magnus Carlsen, norueguês. Vamos dar uma olhada nessa partida então. O Aronian abre com peão da dama D4, temos aqui D5 pelo Carlsen, C4 e aqui oferecendo o peão, gambito da dama C6, não aceitando, indo para a defesa eslava, e aqui cavalo em F3. A ideia de não aceitar é simplesmente manter um peão no centro. Temos cavalo em F6, cavalo C3 e aqui E6, a defesa semi-eslava, colocando bastante defesa aí no peão central. Temos E3 aqui pelo Aronian, A6, B3 aqui protegendo o C4, abrindo o bispo aqui de casas escuras para poder jogar bispo B4 atacando aí o cavalo, cravando aqui o cavalo. Temos bispo D2 protegendo e aqui cavalo de bem D7 simplesmente desenvolvendo aí outro cavalo. E as pretas nessa variante ficam com um problema para resolver no futuro, que é o desenvolvimento aí do bispo de casas claras, né? Temos aqui bispo D3 pelo Aronian, roque pelo Magnus Carlsen, roque, e aqui dama em E7 pelo Magnus Carlsen, simplesmente desenvolvendo, colocando pressão aqui nessa diagonal, evitando o lance A3. O Aronian faz o lance bispo C2, e aqui torre D8 foi jogado pelo Magnus Carlsen. E nessa posição a gente, enfim, imagina vários lances, né? Aqui a gente pode imaginar um lance como dama em E2, talvez conectando as torres, torre E1 talvez. Alguns lances aí são possíveis, mas é difícil de achar um lance nessa posição. E aqui, será que é possível ser criativo já numa posição como essa? Será que é possível fazer um lance fora da caixa aqui numa posição como essa? E aqui o Levon Aronian então começa já a jogar fora da caixa, só assim, né, para jogar contra o Magnus Carlsen, só fazendo lance fora da caixa. Se fizer ali no padrãozinho não vai ter jeito, ele vai te engolir, né? Então aqui o leão armênio vai para uma ideia muito criativa com o lance A3, olha que legal. O Carlsen fez toda aqui uma preparação para evitar esse lance e o Aronian vai para esse lance, sacrifica o peão. O Magnus Carlsen aceita, bispo por A3, e para que será que o Aronian fez isso? Acredite se quiser, ele vai para o lance criativo, torre por A3, dama por A3 e aqui C5. Então o Aronian acabou de entregar um peão e uma troca, né? A torre por bispo mais um peão. Então o material tá bastante grande aqui para o Magnus Carlsen, bastante material a mais aí para o Magnus Carlsen, né? Se fizer uma contagem de pontos lá, 3 pontos a mais aqui para o Magnus Carlsen em relação ao material. Mas a dama aqui do Magnus Carlsen está mal colocada. Será que isso tem compensação? Não tem resposta a isso. Aqui essa resposta vai ter que ser dada no longo prazo. Isso que é bonito no xadrez. Vamos continuar vendo essa partida então. Aqui o Magnus Carlsen tem que tentar liberar espaço para a dama e faz o lógico B6, tentando abrir espaço aí na posição. E aqui o Aronian vai para mais um lance que exclama, o lance B4, mais uma vez colocando aqui proteção no peão de C5 e oferecendo mais um peão aqui para o Magnus Carlsen. Dessa vez o Magnus Carlsen não aceita e faz o lance cavalo E4. Mas se ele tivesse jogado o tentador dama por B4, o Aronian jogaria cavalo por D5. Olha que bonito isso, atacando a dama. A dama estaria atacada, né? Aqui já é uma posição vantajosa para as brancas. Poderia seguir com dama C4, por exemplo, e aí viria cavalo E7. Olha quem está caindo no futuro, cheque. Rei F8 poderia melhorar aqui, ó, posição do bispo. Bispo aqui em B3 atacando a dama, o bispo protegido pela dama. A dama B5, por exemplo, o bispo em A4 atacando a dama e fazendo um raio-x aqui em C6. E depois de dama B2, por exemplo, o cavalo por C6, com uma posição bem vantajosa aqui para as brancas. O cavalo atacando a torre, a dama mal colocada. Então a ideia é muito forte aqui do Aronian, o lance B4. E o Carlsen resolve devolver aí um pouquinho de material jogando o lance cavalo E4 e tentar soltar um pouco a posição. Então ele não captura o peão. A partida seguiu com cavalo por E4, D por E4, bispo por E4 e aqui simplesmente torre em B8, tirando já a torre aqui dessa diagonal, né? Provavelmente esse lance teria que ser feito mesmo a qualquer momento. E aí preparando aí umas rupturas, preparando abrir a posição. E aqui, pessoal, será que dá para ser criativo aqui também? Porque aqui a gente poderia pensar realmente em bispo por C6, né? Esse seria um lance que a maioria dos jogadores faria. Um jogador mais sofisticado pensaria talvez em dama C2, né? Também colocando pressão raio-x lá em C6 e colocando pressão em H7, né?
mas um jogador de fato criativo faria o lance aqui do Aronian, né? Muito difícil aqui de achar a continuação do Aronian, muito brilhante. Aqui ele faz o lance bispo por H7 cheque. E aqui ele já cercou a dama do Carlsen e agora vai expor o rei. Tá entregando material, tá entregando tudo. Aqui o Magnus Carlsen aceita, faz rei por H7. E agora o Aronian vai com tudo pra cima desse rei com o cavalo G5 cheque. E agora, pra onde jogar esse rei? O Magnus Carlsen faz o lance rei G8, coloca o rei aí em segurança. Será que não seria melhor uma ousadia aqui com o rei G6? Não funcionaria, aqui seria quase um suicídio por conta de dama G4 ameaçando todo tipo de ataque descoberto e ataques aí de checkmate. Aqui F5 seria uma boa opção, tentando atacar a dama G3 mantendo as ameaças de cheque descoberto. E se rei F6 tentando sair então finalmente da coluna G, viria D5. E o Aronian em entrevista após a partida comentou que viu, até aí viu bem mais longe essas continuações todas. Aqui não poderia jogar C por D5 por conta de C6 atacando o cavalo saindo daí tá caindo a torre com forte ataque aqui para as brancas. E se jogasse E por D5, aqui viria a continuação dama D6 cheque, deixando o cavalo rei por G5, E4 cheque, olha que maravilha. E depois de rei H5 e dama F4, as pretas não teriam como parar o mate aqui em G5. Olha que maravilha, né? Aqui o Aronian com um cavalo e uma torre a menos, mas as pretas não tem como evitar o checkmate. Não tem nenhum lance aqui. Dá para postergar apenas, fazer alguns lances sem sentido, né? Mas aqui não tem como evitar de fato o lance dama G5. Então por isso que depois de cavalo G5, o Magnus Carlsen, campeão mundial, não vai para G6 e vai para G8, colocando o rei em segurança. E a partida seguiu com dama em H5, ameaçando aqui o peão, as casas de H7 e F7. A partida seguiu com cavalo em F6 e agora cavalo em F8 não funcionaria aqui, tentando segurar a casa de H7 por conta de dama por F7, rei H8 e dama em E7 aqui atacando a torre, ameaçando um duplo com uma vantagem muito grande aqui para as brancas. Então por isso que na partida seguiu cavalo em F6, a partida seguiu com dama por F7 cheque e rei H8 e aqui o lance que o Aronian viu quando jogou bispo por H7, quando jogou o sacrifício do bispo, o lance que ele tinha visto dama C7. Por isso que ele sacrificou o bispo, porque tinha esse lance. Esse lance ele ameaça as torres e ameaça também cavalo em F7, dando um duplo. Então é uma ameaça muito forte aqui do Aronian. O Magnus Carlsen não joga a toalha, ele vai para uma ideia criativa aqui também. O Magnus Carlsen também vai buscando seus recursos, faz o lance bispo D7. E a gente vai ver que lance bom foi esse. A partida seguiu com cavalo em F7, cheque, rei H7. Cavalo por D8 aqui, capturando a torre. Parece que tá tudo igual em termos materiais. Duas peças menores aí para cada um, uma torre aí e uma dama para cada um. E aí o Aronian teria aqui o benefício de ter 7 peões, né, contra 5. Mas o Magnus Carlsen vai com uma ideia fantástica aqui e faz o lance torre C8, olha só. Por isso que o Magnus Carlsen fez aqui o lance bispo D7, agora a estrutura está muito bem protegida e agora o cavalo aqui do Aronian está em apuros, né? O Aronian segue aqui com dama por B6 tentando proteger o cavalo, mas agora cavalo D5, né? E aqui a dama então do Aronian não consegue mais ficar protegendo o cavalo, a partida segue com dama em A7, torre por D8. E aqui o material tá igual, né? Se a gente for olhar assim a questão material, o Aronian tá com uma peça a menos, mas tem 3 peões a mais, são 7 peões contra 4. Então o material tá igual, então a posição tá equilibrada? Longe disso, porque aqui os peões do Aronian estão bem melhores, uma longa cadeia aqui de 7 peões, né? O rei do Magnus Carlsen é um rei exposto. Então, o rei aqui do Aronian é um rei mais protegido. Então, por todos esses fatores, a posição das brancas está melhor. Será que o Aronian vai conseguir converter isso numa vitória? Vamos ver E4 atacando o cavalo. Agora, o Magnus Carlsen, claro, campeão mundial, não vai defender aqui o cavalo. Ele parte para o contra-ataque, faz o lance dama D3, um lance ativo, atacando o bispo. Temos E por D5, dama por D2 e aqui dama C7, que lance forte, pressionando aqui a torre, né? Se a torre sair, cai o bispo. A partida seguiu com dama G5, protegendo a torre está protegendo o bispo. E agora D por C6, peão passado perigosíssimo, atacando o bispo em C8. E agora um lance que exclama, não é sacrifício, não é nada, é H3.
Por que esse lance exclama, né? Porque agora a torre tá livre para poder jogar, senão essa torre sai daí e depois leva checkmate aqui, as pretas dão checkmate na fileira do fundo, se o peão tá aqui cobrindo, né? Então H3 é um lance que libera a torre para poder jogar, um lance que exclama nem sempre é um sacrifício, nem sempre é um lance de ataque, nem sempre é uma subida de torre, né? Pode ser um simples lance H3, pode ser o lance genial da posição. A partida seguiu com dama D5, protegendo aqui a torre. Continuamos com torre D1 e agora E5, aproveitando a cravada, o peão não pode capturar em E5 senão tá caindo a torre. E aqui o Aronian, depois de ter feito o lance H3, torre D1, o lance lógico, o lance torre D3. É para isso que ele jogou H3, para liberar a torre para novas aventuras. A partida seguiu com E por D4, criando um peão passado, Magnus Carlsen. E agora dama em E7, esse lance é perigosíssimo, ele libera o peão para poder andar. Continua de olho na torre e tá de olho também na casa de H4, pressionando G7, uma dama poderosa do Aronian em E7. A partida seguiu com o bispo em F5, atacando a torre. E agora, depois aqui de torre G3, ameaçando o checkmate, fica difícil aqui para o Magnus Carlsen continuar protegendo a torre, continuar protegendo o peão. Ele segue com o bispo G6, mas aqui o Aronian faz um lance de arremate e o Magnus Carlsen abandona a partida. Se você quiser dar pause nesse momento e tentar achar esse lance vale a pena, Magnus Carlsen vai para um lance... o Aronian vai para um lance de arremate aí contra o Magnus Carlsen. E eu espero que você tenha encontrado aqui o lance do Aronian, o rugido do leão, com dama em H4, cheque nessa posição. O Magnus Carlsen abandona aí a partida. Não dá, né? Não dava para continuar defendendo aqui nessa posição. Não dava para continuar defendendo os pontos de G7 e D8. Então depois de bispo G6, dama H4 vai cair o bispo, né? Esse aqui é um cheque. Aí se continuar, que abandonou, né? Mas se continuasse com o rei G8, viria a torre por G6. E aqui a posição vitoriosa. Depois de tudo isso, né? Depois de tudo isso, um final vitorioso aqui para o Aronian, né? Ficaria nessa posição. Rafael, mas aí o Carlsen abandonou cedo demais. Aqui ele tem um peão imparável, um peão passado imparável. O problema é a exposição do rei, né? Não fosse isso, de fato o Magnus Carlsen poderia continuar jogando. Aqui depois de D3, por exemplo, viria a dama em F6. E mais uma vez o Magnus Carlsen não teria como continuar protegendo ambas as ameaças de dama por G7 mate e dama por D8. Aqui o peão não pode capturar a dama porque está cravado. E aqui a grande ameaça é checkmate. A torre não pode defender, olha só a importância desse peão, né? A torre não pode defender, e se a dama defender, tá caindo esse carinha. Aqui com o final vencedor aí pras brancas, né? Esse lance vem com cheque, dá pra salvar a torre na sequência e depois subir com o peão passado, né? Se é que não tem sequência de checkmate por aqui, né? Então por isso que o Magnus Carlsen abandonou. Agora eu vou mostrar o relatório e vocês vão ver uma coisa inacreditável. Uma partida difícil, aí com muitos lances e uma precisão impecável aqui de Aronian. Por isso que essa partida tá aí nas top 10 da década de 2010, né? 99,1% de precisão para Aronian, 98,6% de precisão para Magnus Carlsen, né? E a gente vê que realmente a partida foi ali, o Aronian fez aquele sacrifício, foi criativo, né? Entregou primeiro a torre pelo bispo, entregou o peão, depois sacrificou o bispo, e vejam que em nenhum momento isso foi um erro, né? Até o computador gostou aqui, não deu nem como imprecisão, né? O computador foi gostando aí da criatividade. O computador não recomenda nenhum dos lances que o Aronian fez, mas depois que você faz ele gosta, né? Então aqui realmente esse é o poder da criatividade humana, né? Esse é o poder da criatividade humana. Então muito legal, e o Magnus Carlsen realmente não soube aí segurar, né, todos os ataques, cometeu aqui principalmente aqui esse lance E5, né? Aqui vamos voltar no tabuleiro, o Magnus Carlsen perdeu a mão nesse lance aqui E5 que permitiu aqui o lance torre D3 e toda a continuação ali do Aronian, né? Aqui talvez torre F8, tirando, a gente viu o problema, né? Essa torre toda hora aqui, a dama tendo que proteger ela, tira a torre daí, né? Faz um lance aqui como torre E8 ou torre F8, poderia segurar um pouco mais para as negras, né? Torre F8 aqui, por exemplo, dama D6 tentando ficar com fortes peões passados, poderia seguir aqui com dama B3, atacando a torre e tal. O jogo vai embora, claro, com vantagem aqui para as brancas, né? Poderia seguir com dama por F8, torre por dama por D1, mas aqui dá para as pretas brigarem, né? Dá para as pretas brigarem. Dá para seguir com dama por D4, é uma posição difícil, né? São posições difíceis. Então torre F8 aqui pelo Magnus Carlsen prolongaria a luta,
né? E, no entanto, é um lance muito difícil de encontrar, né? Com certeza. Só com a ajuda de computadores aí a gente consegue olhar uma continuação como essa. Um lance como E5 é perfeitamente natural, né? Tentando quebrar a cadeia de peões, indo para cima aqui, tentando criar o peão passado. É bastante natural. Mas a sequência aqui do Aronian com torre D3 e dama E7 foi mortal, né? Foi genial, realmente. E aí, depois de bispo G6, Magnus Carlsen aí abandonou a partida. Não é sempre que a gente ouve essa frase, né? Magnus Carlsen abandonou a partida, é uma frase rara. Mas quando a gente vê, certamente, quando isso acontece, é porque a partida foi muito bonita, né? E essa em especial merece estar aí na nossa Top 10 da década de 2010 na nossa playlist. Tá bom, pessoal? É isso. Espero que vocês tenham gostado aí dessa partida. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço aí para todos vocês e até a próxima. Valeu!